e que sempre está conosco em todo o tempo. Que Deus possa vir ministrar ao meu e ao seu coração nessa manhãzinha que está começando agora, que nós estamos chegando na presença desse Deus que faz coisas novas em todo o tempo e nos traz para a sua presença, sua doce e maravilhosa presença, em nome de Jesus. Bom dia e bom dia. E aí tem um texto na palavra de Deus que eu até já abri aqui na minha Bíblia, Lucas 14, do 25 em diante ao 33, onde Jesus fala que se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para verem com que tem que acabar? Para que não aconteça que depois de ter disposto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É fortíssima essa questão de sermos discípulos, de obedecermos à voz de Deus, de fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. É fortíssima a presença de Deus, de Jesus no meio da multidão. Ele sempre estava envolvido com a multidão. Jesus sempre se envolvia com a multidão. Nos evangelhos é frequentemente descrita a presença de Deus se envolvendo Jesus Cristo no meio da multidão. Ele ensina, cura, ele liberta, ele traz ensinamentos, atraindo pessoas que buscam por os seus ensinamentos e milagres. Mas ele também demonstra um interesse particular naqueles que o seguem de perto e buscam uma vida de discipulado junto com os seus apóstolos. Ele demonstra interesse por essas pessoas. Jesus ensina as multidões com autoridade, com poder, com leveza, com amor. E isso atraía as pessoas que estavam em volta. Jesus ensina como fazer para viver bem, para viver em paz. E quem que não quer um discurso desse? Quem que não quer viver em paz? Quem que não quer viver de uma maneira totalmente diferente, com decência, com vitórias, com cura, com libertação? Ser orientado por esse Deus, por essa pessoa que estava ali no meio deles. Jesus cura enfermos, oprimidos, demonstrando compaixão, interação. Jesus no meio da multidão, e Jesus é seguido por esta multidão, mas a maioria não quer ter essa intimidade, esse conhecimento. A maioria segue Jesus por causa das coisas que ele faz e não por quem ele é. A maioria, no meio da multidão, segue Jesus pelos benefícios, pela bênção, pela oportunidade, mas não porque quer conhecer, quer viver, quer enfrentar as dificuldades junto com alguém que tem palavra de sabedoria. Aleluia! Lucas enfatiza a necessidade de renunciar para se tornar um discípulo de Jesus, que é preciso ter
dedicação, mas a multidão, na maioria das vezes, não tem dedicação, não tem afeto, não tem intimidade. Porque multidão já diz, multidão são muitas pessoas, provavelmente com objetivos diferentes, provavelmente com pensamentos e conclusões diferentes, para quem quer ter uma vida cheia, plena do Espírito Santo de Deus. Jesus ensina a multidão sobre o alimento espiritual. E mesmo assim, a multidão muitas vezes não compreendia sobre o alimento espiritual, a importância do serviço, a importância de viver em unidade e em amor. Glória a Deus. Enfim, Jesus questiona como e para que segui-lo, né? Muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir com eles? E aí eles dão aquela resposta: para quem nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Só ele tinha a resposta. E a grande multidão o seguia porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu o monte e assentou-se ali com seus discípulos. A missão de Jesus era pregar o evangelho e trazer luz aos cativos e oprimidos. E o coração faminto cala a multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão também atrapalhava a visão dos que buscavam a Deus com sinceridade de coração. Muitas vezes a multidão nos atrapalha de ver o que realmente Jesus quer ensinar e falar conosco. São muitos poucos, queridos, que enxergam a essência do Evangelho para viverem a verdade que Jesus ensinou. A multidão nos confunde, a multidão nos impede de ouvir com clareza, a multidão nos impede de ver quem Jesus é e fazer aquilo que ele nos ensina. A multidão comprimia Jesus em busca do resultado que ele podia trazer. Amados, que momento maravilhoso podermos entender que muitas vezes nós vamos precisar sair do meio da multidão para encontrar Jesus e ouvir legitimamente aquilo que ele quer nos ensinar. Que eu e você possamos pensar nisso. Como o próprio homem que clamava em Lucas, Jesus ouviu no meio da multidão e o trouxe para perto, porque percebeu o coração daquele homem que suplicava, não sua voz, como a de todas as demais pessoas. Jesus identificou no coração daquele homem, no meio de uma multidão, o que ele realmente queria e quem ele era. Será que Jesus tem visto quem realmente nós somos, o que nós queremos na sua presença? Que você hoje possa parar para meditar nessa palavra. Você tem saído do meio da multidão para ter esse encontro diário com o nosso Senhor Jesus Cristo? Que Jesus possa ministrar ao meu e ao seu coração nessa manhã, na evidência dessa palavra transformadora que produz vida. Bom dia, Ravá e Inês, bom dia, um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Bom dia. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia. Tudo de bom para você.